6 dias depois, tomou Yahushua consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então aqui você enxerga claramente que ali deu o arrebatamento, né? Que as pessoas foram transfiguradas em uma forma espiritual de luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Esse Moisés e Elias aqui para vocês, né, é a palavra do Eterno. O Elias, ele fazia aquelas maravilhas através do Eterno, através do Espírito Santo. E Moisés, ele escreveu inspirado no Espírito Santo as leis de Moisés, como também as coisas do Velho Testamento. Então você vê aqui que aparece para vocês agora mais uma vez o Espírito Santo de novo. Só que o Espírito Santo ele veio através de João Batista, que João Batista passou o resto para vocês. Que João Batista é representado como os dois canais. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yahushua: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E, tendo ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, basicamente, o que está acontecendo, né? Deu arrebatamento, vocês viram, e vocês estavam tão assustados e atemorizados que não sabiam o que falar perante a presença, né? Mas aí o Eterno mandou os seus anjos e conduziu vocês para esse canal. E o que ele está falando, né? Escutem-os. No caso, escute o que esse canal está falando para você. Porque é através do você ouvir e você aceitar que começa a sua salvação. Sempre foi assim, por que vai ser diferente agora, né? E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Yahushua, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Então, basicamente, depois que você teve a notícia do arrebatamento e você ouviu as palavras desse canal, você se sentiu atemorizado e caiu por rosto, porque a verdade caiu sobre você e agora você sabe o que está te esperando lá fora. Mas a palavra vem e te conforta, dizendo que se você permanecer dentro dela, você estará andando no caminho da salvação. Porque Yahushua próprio diz: Quem comigo não se ajunta, espalha. Se você não anda de acordo com o entendimento que está sendo passado por esse canal, você vai acabar se espalhando lá para fora. Então, se vocês se manterem dentro do canal, dentro do que está sendo dito aqui, se vocês entrarem em comunhão com as escrituras, a própria escritura conduzirá vocês para a salvação, desde que vocês confiem nelas, desde que vocês obedeçam o que a palavra está dizendo. Por mais que lá fora um monte de demônio esteja gritando que você não vai conseguir, esteja falando um monte de coisa e estejam até mesmo declarando seus pecados, vocês não devem se preocupar com isto, porque já foi dito uma vez nesse canal e vai ser falado várias vezes, quantas vezes o Eterno quiser, de que os demônios sabem que na hora que essa palavra entrar dentro do coração de vocês, entrar no entendimento, eles basicamente já perderam a sua alma, porque a chance de você negar o nome de Yahushua é nulo. E é por isso que eles estão fazendo o que podem para te atrapalhar, porque isso foi o que aconteceu com vocês antes. Os inimigos, os demônios, eles sabiam que se vocês ouvissem as escrituras, vocês aprenderiam o que é certo e o que é errado, deixariam de pecar e por consequente estariam salvos. Então o inimigo ele conduziu vocês por vários tipos de caminho para que vocês nunca tivessem o encontro verdadeiramente com a palavra. Conduziu para faculdades, cursos, escolas, shoppings e várias outras coisas que não agregava nada em sua salvação. Até mesmo com esses filósofos antigos e bem conhecidos, que traziam questões difíceis e loucas de entender, mas tudo isso era para tirar o foco da salvação, porque ele sabia que na hora que você entendesse o que você precisava fazer, você ia fazer, porque não é da natureza do homem ficar errando, é da natureza do demônio, porque foi ele que inventou o fruto do bem e do mal. E por causa disso que as pessoas têm esse entendimento errado. Mas assim que você fica só do lado da palavra, esse entendimento sai. E é por isso que vocês precisam ouvir o que está sendo dito nesse canal. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente Yahushua. Então agora que você vai erguer a cabeça, né, você vai olhar para frente, só vai ter você aí no arrebatamento, você com quem mais você tiver acompanhado. Por mais que vocês possam acabar brigando ou algo do tipo, é uma coisa levemente normal, porque acabou de acontecer o arrebatamento, você acabou de voltar da rua, você pode estar cheio de estresse, né, por causa de lá fora, e outra pessoa no mesmo nível que você chega na tua casa. Então é possível que essa pessoa venha descontar em você e você venha descontar essa raiva nela. Mas é o que você precisa fazer? Você precisa direcionar esta raiva. E como você vai direcionar ela? Falando a palavra do Eterno.
se você já ouviu esse canal antes do arrebatamento e por acaso acabou ficando, então que você use essa raiva para começar já a falar as promessas daquilo que você sabe. E não simplesmente deixar ser tomado por esse sentimento para você não falar coisas desagradáveis à pessoa que está do seu lado. Porque pode ser que essa pessoa perca a confiança em você e vocês acabem ficando em desarmonia dentro de casa. Então, às vezes era para vocês um ajudar o outro e por falta da comunhão vocês se afastaram, então agora é cada um por si. E pode até rolar briga por causa de comida, porque vocês não têm mais confiança um no outro por causa de palavras exageradas. E descendo eles do monte, Yahushua lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, basicamente, tá falando o quê, né? Que esse canal só seria descoberto por você depois do arrebatamento. Porque, como já foi dito, e vocês já devem estar cansados de ouvirem, que o único jeito que o Eterno encontrou de salvar vocês era desse jeito. Porque o inimigo fez vocês ficarem tão ocupados e carregados com a vida de vocês, que não tinha tempo para a palavra do Eterno. E ele sabia que se você continuasse nesse caminho, você ia acabar morrendo sem salvação. Então ele foi obrigado a dar o arrebatamento para que você se salvasse, não pelo meio tradicional como nós conhecemos, que no caso foi o arrebatamento, mas agora vocês vão por este novo caminho, que no caso é através da tortura. Por mais que essa palavra possa ser insana, vocês logo logo entenderão e ficarão gratos por causa disso, porque vocês entenderão que o futuro de vocês poderia ter sido muito pior, mas agora por vocês estarem nesse canal e terem sido preservados, vocês sabem que os seus futuros agora estão muito melhor do que o anterior. Porque o interior seria você debaixo da terra, no lago de fogo queimando para toda a eternidade. E agora o seu novo futuro é você sendo levado dessa terra depois da morte. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister, que Elias venha primeiro? Mister significa necessário. E a Ruth respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, padecerá também deles o Filho do Homem. Então você vê o que, né? Que Elias ele já veio. Elias é esse canal que você está ouvindo. E ninguém percebeu, porque se eu tivesse percebido não tinha ficado no arrebatamento. E aqueles que perceberam escarneciam do que esse canal estava falando. E quando deu o arrebatamento, essa pessoa que estava escarnecendo, falando que não devia, caiu por terra porque se cumpriu o que aqui estava sendo dito. Mas agora isso daí é um motivo de você ficar triste, arrasado? Não, nem um pouco. Porque como foi dito anteriormente, você poderia ter ficado no arrebatamento e morrido, mas agora você ficou sendo preservado para depois do arrebatamento, onde você vai dar a sua vida. Então o seu fim ainda não chegou. E nem vai, porque se você está nesse canal, significa que o Eterno já preparou o futuro. Mas para isso você precisa aceitar o que esse canal está sendo dito. Porque se você não aceitar, o que vai te acontecer? Vai acontecer que o seu tempo vai acabar dentro de casa, sua comida vai acabar dentro de casa, o demônio vai entrar e vai te matar e depois você vai pro lago de fogo. Necessariamente, se o demônio vê, porque ele consegue enxergar através das paredes, né? Se ele tá vendo que você não tá fazendo nada, ele não vai nem precisar de torturar, ele simplesmente só vai arrancar tua cabeça para você já ir logo pro lago de fogo. Só vai ter tortura porque ele sabe que é o único jeito que talvez, né, ele não sabe do futuro, vai te fazer negar o nome de Yahushua. Mas agora, se você não se encheu com a palavra, não fez nada, o demônio não precisa se preocupar em você negar o nome, porque você não tem nada. Então é por isso que vocês devem ouvir este canal com diligência, e não tratar como um assunto qualquer e banal. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Agora vocês entenderam que esse canal falava a respeito do arrebatamento e de vocês ficando, e que, graças ao Eterno, vocês ficaram. Isso não é um motivo ruim. E também não adianta vir com a palavra é fácil falar, né? Tem que entender que se vocês não tivessem ficado no arrebatamento, vocês não teriam sido salvos. Vocês só não foram levados porque vocês estavam carregados de pecado. E se vocês não tivessem ficado, onde vocês apareceriam? Exatamente, no lago de fogo. Então agradeçam ao Senhor pela misericórdia que Ele teve pela alma de vocês. Porque em outras palavras, não era nem para você estar ouvindo. Em outras palavras, sendo mais sincero, não era nem para esse canal estar existindo. Era só ter dado arrebatamento, umas pessoas morriam aí, outras seriam salvas por acaso, e depois aparecia Yahushua na nuvem condenando quem ficou na terra. Que no caso os que ficaram na terra são os demônios, os que negaram, e os demônios de novo. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O que isso quer dizer sobre esse filho, né? Que todas as vezes o demônio vinha
e conduzia ele para uma tentação. E quando ele fazia a tentação que ele não queria, ele corria diretamente para a água, que a água é a palavra. Então, muitas vezes ele estava cometendo um pecado que não queria, e muitas vezes ele estava lendo as escrituras para resolver esse problema. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Ou seja, ele estava lendo as escrituras, mas ele não estava encontrando erro. E a Ruxa respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazemos aqui. Então, basicamente, essa pessoa que estava passando por esse fogo e depois ele corria para a água, que era a palavra, ele não estava acreditando no que o Eterno estava dando para ele. Porque às vezes a pessoa ela está com um problema, só que a solução do problema é uma coisa muito simples. Mas o homem tem a tendência de pegar essa coisa simples do Eterno e transformar numa coisa extremamente difícil. Porque ela tem a mentalidade que o Eterno é tão gigante e ele é tão insignificante que o Eterno nem sequer vai falar com essa pessoa. Então ela espera que o Eterno venha trazer uma resposta tão gigante na vida dela que simplesmente não faz sentido, sendo que ele traz para a pessoa uma lembrança de uma prática que ela acha insignificante. É isso que ele está perguntando. Ó geração incrédula e perversa, por que você não acreditou quando o Eterno te mostrou que o teu problema era uma coisa tão pequenininha? Você estava esperando que ele fosse te mostrar um monstro gigantesco que você tivesse que batalhar e depois que vencesse ele milagrosamente viria uma vontade de obedecer? Não. Ele te mostrava uma coisa simples que você conseguia obedecer e através dessa coisa simples te conduziria à salvação. E repreendendo Yahushua o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Ou seja, quando essa pessoa ela aceitou o que a palavra dizia que era uma coisa simples, o demônio saiu dele e desde essa hora você ficou são. E agora que você está são, você simplesmente foi arrebatado. Mas isso para vocês é o mais simples possível. O Eterno está falando que vocês precisam se encher da palavra, precisam fazer o jejum para vocês economizarem a comida que vocês têm, porque se vocês têm um estoque que dura aproximadamente 28 dias e você precisa prolongar isso para 6 meses, aí você vai comer desenfreadamente? Não, você vai armazenar o máximo que pode de tempo dessa comida. E depois que você tiver jejuado bastante, orado e aperfeiçoado bastante na palavra, aí o Eterno vai te conduzir lá para fora para você dar a vida e ser salvo. Tudo isso com a comunhão perfeita. Então os discípulos aproximaram-se de Yahushua em particular e disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Yahushua lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então você vê o que, né? Que as pessoas só não conseguiam fazer milagres nas suas vidas por causa de pouca fé. A fé não é um negócio milagroso, a fé significa entendimento. Através do seu entendimento, o Eterno te executava a fazer alguma coisa. Isso é uma coisa simples de entender. É como uma conta de matemática. Você sabe que um significa um, que dois significa dois e por aí em diante. Mas se você não sabe a fórmula para como montar um cálculo, você não consegue executar. Um exemplo, Bhaskara. Se você não saber a fórmula, você não consegue resolver esse cálculo, mesmo você sabendo os números e até mesmo o nome dos objetos. Então a fé é a mesma coisa. O Eterno ele te dá o entendimento de como resolver alguma coisa. E ele está falando que se você tiver grão, né, a sementinha, você pode dizer a esse monte, passa daqui para colar. Esse monte é o demônio. Então você tem um entendimento pequeno que o Eterno te passou, e através desse pequeno entendimento você consegue resolver grandes coisas na sua vida. Foi por isso que eles não conseguiram tirar o demônio daquele menino, porque eles estavam esperando algo muito grande, mas não era. E isso também aconteceu com você. Você estava querendo resolver um problema, o Eterno te deu um entendimento pequeno, que esse entendimento pequeno resultaria numa obra gigante, que seria você sendo arrebatado. E como você simplesmente não observou isso, acabou ficando. E agora ele te passa um entendimento super simples do que você precisa fazer. E assim que você obedecer, você vai pular um grande obstáculo, que seria o lago de fogo, e entrar na salvação. Então façam a parte de vocês, que em breve estaremos todos nós juntos para sempre com o nosso Altíssimo Pai. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Pelo jejum, você mortifica a carne, o corpo, para se tornar mais sensível ao Eterno.
e pela oração, o Eterno te traz a revelação daquilo que você precisa fazer. E mais uma vez, entra o porquê vocês precisam jejuar e agora orar depois do arrebatamento. Porque pelo jejum você se torna mais sensível à vontade do Eterno. E se você está mais sensível à vontade do Eterno, significa que ele vai te conduzir mais facilmente à salvação, desde que você obedeça tudo. E pela oração, ele vai te dar sempre o entendimento perfeito de como dar a sua vida. Então você vê como que todas as coisas estão em concordâncias e elas não fogem uma das outras, porque o seu objetivo é dar a vida. E isso não é uma tarefa difícil. Diga a você mesmo que isso não é uma tarefa difícil em nome de Yahushua Mashiach, porque difícil é você aceitar mesmo ir pro lago de fogo e não fazer nada. Isso é difícil. Mas aqui você não aceitou, por isso que você está nesse canal e por isso você está ouvindo até agora. Porque você sabe que a sua salvação é mais importante do que está acontecendo lá fora. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Yahushua: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então você vê aqui que na metade da jornada de Yahushua, quase no fim, ele já começou a plantar para o futuro, de que ele seria pego pelos homens, seria torturado, escarnecido, depois seria crucificado, ele iria para debaixo da terra, ficaria 3 dias lá e depois seria ressuscitado. Então, quando você perceber que o seu estoque já começou a acabar, já começa a plantar para o futuro. Ou melhor dizendo, você nem precisa fazer isso, né? Esperar chegar no fim. Já começa a falar agora, de que você vai sair lá fora quando o Eterno quiser, que você vai dar a sua vida em nome de Yahushua Mashiach, que você vai suportar a tortura em nome de Yahushua Mashiach, que eles vão te colocar dentro do óculos e você não vai negar o nome de Yahushua Mashiach com suas obras, e que por fim você vai ser encontrado lá no Jerusalém Celestial, em nome de Yahushua HaMashiach. Então você vai ouvindo e ao mesmo tempo você já planta para o futuro. E assim, você já está fazendo uma obra muito grande na sua vida com coisas simples, palavras. Lembre-se que palavras são sementes e através das palavras contaminamos o nosso corpo. Lembra o que foi lido anteriormente sobre o que contamina o homem não é o que ele come, mas o que sai de sua boca? Então significa que pela sua boca vem a salvação e pela sua boca vem a condenação. Se você está falando palavras negativas, o que você espera receber em troca? Bênçãos? Não tem como. Mas se você fala palavras positivas, o que você espera ganhar em troca? Maldição? De modo nenhum. E eles se entristeceram muito. Vocês podem até estar tristes, né, sabendo dessa notícia que vai ter que dar vida, passar pelaquela tortura, mas vocês entendem que isso é um peso de glória infinita, quando vocês terminarem esta obra. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Yahushua se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra, os tribunos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Yahushua: logo estão livres os filhos. Então você vê o que, né? Que o pecado ele é de quem? É dos demônios. Mas o demônio ele não vem cobrar o pecado do outro demônio. Ele vem cobrar da alma inocente, que é você. E como nós não somos filhos do pecado, não somos filhos dele, nós estamos livres deles. Mas por você ficar andando no caminho dos demônios, você acabou atribuindo a culpa deles para você. E como foi dito, o Eterno sabia que esse era o único jeito de salvar sua alma. E agora que você tem esse entendimento, você está livre de participar da condenação dos demônios. Você não vai mais para o lago de fogo. Você iria antes do arrebatamento, se você morresse por acaso. Mas como você não morreu, você ficou no arrebatamento, então agora você está livre para obedecer verdadeiramente a palavra do Eterno e sair debaixo dessa palavra de condenação. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança-o ao anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Ou seja, o Eterno ele tinha a capacidade de te salvar, mas você estava cheio de pecado. Então, para não escandalizar os demônios, porque se o Eterno te salvasse em pecado, ele estaria fazendo acepção de pessoas. Então, ele seria obrigado a levar todo mundo de volta para o céu, inclusive os demônios que estão querendo te matar, inclusive agora que você deve estar ouvindo lá fora. Então, para o Eterno não escandalizar, ele foi obrigado a pegar você, deixar no arrebatamento para que você pagasse a sua dívida. No caso, dando a vida, derramando o seu sangue em forma de remissão dos pecados. Então você vê aqui que todas as coisas contribuem para o seu bem. Assim como está escrito, né? Todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Altíssimo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que obedecem ao Altíssimo. E se você está obedecendo, ele vai fazer coisas que vão contribuir para o bem da sua salvação. Que lamentavelmente, de verdade, a parte mais triste sua é que você precisa
passar por esse sofrimento. A alegria seria se não tivesse essa parte da dor. Mas agora, como tem, essa é a parte mais difícil que é. E é por isso que você deve focar muito as suas palavras na questão da dor e do sofrimento que vai passar lá fora. Deve plantar muito para esse momento. E naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Yahushua, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Reino significa entendimento. E Yahushua, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterstes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então o que ele está querendo dizer, né? De que se você não se tornasse como uma criança, como é ser uma criança? Uma criança é pura, ela é inocente, ela não sabe nada e ela sempre obedece o seu pai em tudo. Lembre-se que o nosso pai é o próprio Eterno. E se nós não sabemos nada e obedecemos ele em tudo, significa que tudo aquilo que ele nos ensina é porque nós temos a capacidade de obedecer. Mas muitas pessoas se achavam adultas, se achavam donas de si, e pela sua arrogância trouxe a condenação sobre ela. Não no sentido de que ela morreu e foi para o lago de fogo, mas no sentido que a arrogância dela trouxe ela ficar no arrebatamento. Então, para vocês se tornarem agora filhos, para o reino participar de vocês, vocês precisam rejeitar tudo aquilo que vocês sabiam anteriormente e começar de novo do zero. Isso se chama nascer de novo. Pegar o entendimento que você tinha e jogar ele todo fora para você renascer agora com um novo entendimento. É igualzinho um livro. Tem o livro todo escrito com alguma coisa. Você arranca as páginas e coloca folhas brancas para você escrever de novo. Então, basicamente, aqui nesse canal você está tendo reescrito para você passar por esta transformação que é através da tortura. Lembre-se de uma borboleta. Antes, ela é uma largatinha que fica comendo as folhas, e as folhas simbolizam a palavra do Eterno. Então, essa largata, ela come até ela ficar forte. E depois que ela se torna grande, ela faz o seu casulo, e depois ela abre esse casulo e se transforma numa borboleta que voa. Ela vai voar para sua salvação. Então, para vocês seria o quê? Vocês são alargatas agora que estão comendo o máximo que podem das folhas desse canal. E vocês serão incubados na tortura. E quando vocês saírem da tortura, vocês despertarão como uma borboleta que salta para a salvação. Vocês vão voar desse mundo. Entendem? É uma coisa simples de se entender. Mas a culpa sempre vai ser dos demônios, nunca foi sua. Porque se eles não tivessem te induzido a ir para lugares errados, você estaria dentro da palavra. Se o demônio não tivesse usado certas pessoas, você não teria saído da palavra. E é por isso que os demônios são os seus piores inimigos e não dá para você defender eles lá fora e não dá para rejeitar o que está sendo dito aqui. Eles são seus inimigos. A palavra não é. O Eterno não é seu inimigo. E se você ficar falando que o Eterno é mau, é o demônio te enganando para dizer que o Eterno é mau. Porque se ele realmente fosse ruim, ele nem teria se preocupado com a sua salvação. Ele não faria ninguém perder tempo com você, você ficava no arrebatamento e ninguém se lembraria que você existe. Mas ele te ama tanto que ele está preparando esse canal justamente para você. Então abrace o que está sendo dito aqui e se transforme em uma borboleta que vai saltar para a eternidade. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então agora chegou a sua hora de se humilhar como menino. Antes você era um adulto, você fazia o que você queria e andava por onde queria. E o seu andar livremente te conduziu a ficar nesse estado de prisão. Agora que você se humilhou perante o Eterno, ele vai te exaltar como um menino e vai te conduzir para a salvação. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Então ele está falando o quê, né? Se você recebe essa palavra que está sendo dita como menino, você não está recebendo as pessoas que estão falando aqui, mas você está recebendo o próprio Eterno que fala no seu coração, porque é o Eterno que dá a sabedoria entre todas as coisas, desde que se esse canal está falando a verdade ou como se esse canal está falando a mentira. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e atirasse na profundeza do mar. Então aqui ele está falando exclusivamente com você, porque se você se sentir escandalizado com essas palavras, era melhor você nem ter ouvido elas. Era mais fácil ter deixado você ir, se matava ali e acabou. Porque se você ouvir essas palavras, entender e rejeitar e morrer, o seu estado vai ser muito pior, porque você poderia entender que se você tivesse obedecido tudo que foi dito aqui, você poderia ter sido salvo. Mas por desobediência acabou morrendo sem salvação. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem a escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então ele está
falando mais uma vez com você. Ai de você por esse escândalo. Porque você tinha sim a chance de ser salvo, mas você desperdiçou, você negou o que a palavra estava dizendo. Você negou o que o canal estava falando. E basicamente você desistiu e se matou de algum jeito, ou deixou os demônios te matar. Então, ai de você, porque agora você está num estado muito pior do que você poderia imaginar. Mas graças ao Eterno que a sua condição não é essa, porque tornamos a dizer mais uma vez que o testemunho é esse, que o Eterno te enviou esse canal porque ele sabia que você seria salvo. E todo aquele que aceita o testemunho do que esse canal fala, testemunha que você verdadeiramente é filho do Eterno, porque se você não fosse, você não estaria aqui. O Eterno, ele não se engana. Quem veio primeiro foi ele. Quem criou você foi ele. E ele sabia que o seu futuro terminou como esse. E ele sabia que o único jeito de te salvar era esse. Não que ele não poderia ter trocado o seu futuro, mas ele não pode te obrigar a ser salvo se você não quer. A obediência começa sempre de você querer deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade daquele que te enviou nessa terra. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Então aqui ele está falando, 1000 vezes você morrer para esse mundo, 1000 vezes você ser estraçalhado do que você cair no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo eterno. Então ele está falando que é melhor você morrer com um entendimento só, do que você morrer tendo dois entendimentos, porque esse segundo entendimento pode te condenar na hora errada. Então morram apenas com um entendimento, de que vocês não veio a esse mundo a fazer palhaçada, mas vocês veio nesse mundo com o propósito de voltar para casa. E como foi dito, vocês não podem, gente. Pelo amor do Eterno, vocês não podem sair lá fora sem vocês terem a certeza de que vão dar vida. Porque se os demônios perceberem que tem alguma falta de fé, alguma falta de confiança, algum temor, algum medo, algum receio, se eles perceberem isso no teu rosto, eles vão começar a te torturar com alegria, porque eles sabem que ainda existe um ponto fraco dentro de você. E eles vão explorar todas as possibilidades até encontrar. E se por acaso eles encontrar, vocês estarão num estado muito pior. Porque é possível de que através desse ponto fraco eles te quebrem. E se eles fizerem isso, é possível que eles te condenem. Então você não pode sair dessa casa que você se encontra, a não ser que você tenha total confiança de que você vai sim conseguir dar vida. Porque se o Eterno te chamou para esse canal, é porque você consegue. Mas você não pode confiar em si próprio, você deve confiar antes no que a palavra está sendo dita, porque o Eterno vai cuidar de você, mas para isso você precisa confiar totalmente nele e não confiar em si próprio achando que você pode alguma coisa. A sua confiança te trouxe a ficar no arrebatamento. Por que você quer confiar em você de novo? Confie no que a palavra está dizendo, confie no que esse canal está dizendo, que através dele você vai conseguir a sua vida de volta. Você precisa dar a sua vida para poder tomá-la de volta. Assim como Yahushua fez, ele deu, se sacrificou e depois tomou de volta sua salvação e transmitiu aos seus semelhantes, todos os que estão ouvindo esse canal. Olhai, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então aqui ele está falando para você não desprezar o que está sendo dito nesse canal. Porque se você desprezar, o que, que o Eterno vai poder fazer por você? Por acaso ele vai começar a controlar o teu corpo e a tua boca para fazer você sair lá fora? Depois o demônio vai te torturar e o Eterno vai tapar sua boca para não falar nada? Aí você vai aparecer do nada no céu? Não é assim que funciona. Você precisa querer. Porque se você se sentir escandalizado, se sentir envergonhado, se sentir descorajoso em participar do que esse canal está falando, os anjos não vão conseguir te proteger. E nem próprio Eterno, sem o poder de tudo, vai poder te proteger. Porque você não quis. No livro de Melquisedeque está falando lá que o Eterno ele está disposto a empregar o seu poder desde que as suas criaturas estejam de acordo ao lado dele. Se você não está, ele não pode te proteger. E também no livro de Melquisedeque fala que se os demônios tentassem te obrigar a fazer alguma coisa que você não quisesse, todos os anjos viriam ao teu resgate. Então os demônios eles não conseguem te fazer negar o nome de Yahushua. Quem nega o nome de Yahushua é você sozinho. Ele não vai conseguir usar a tua boca para você falar alguma coisa. É você que vai falar, entende? Então é crucial, você não pode falar, você não pode errar.
Entenda que a escolha é sempre sua. No livro de Melquisedeque, o Eterno ele tinha feito Adão e Eva como árbitros dessa guerra. Significava que aquele a quem eles inclinava para obedecer, esse se tornava o dono deles. Então isso acontece de novo, você está no meio de uma guerra. E aquele a quem você obedece, desse você se torna servo. Se você obedecer à vontade do Eterno, você é servo do Eterno e você passa a sua autoridade para ele. Ele governa a sua vida. E se você obedece à vontade do demônio, você passa o seu poder para o demônio. E o demônio vai escolher por você. Mas ele não pode te obrigar a negar o nome de Yahusha, mas você próprio que vai dar esse poder a ele dele negar o nome por você. Porque você passou a sua mente, o seu corpo, o seu querer para o demônio. E consequentemente o demônio colocou uma vontade, você aceitou essa vontade e você falou. Então você vê que você negou sozinho. Foi assim como aconteceu com Eva. O demônio que estava na serpente não chegou com algum fruto, enfiou na boca da Eva e obrigou ela a comer. Não, ele veio com palavras, a Eva aceitou e comeu. E depois a Eva veio com outro tipo de palavras, falar com Adão, e Adão comeu o fruto, mas foi ele. Não foi a Eva pegando o fruto ali, enfiando na boca do Adão e obrigando ele a comer. Não foi assim. Igualmente vai ser depois que vocês saírem de casa. Os demônios até vão te torturar, mas eles não podem entrar dentro de você e começar a obrigar sua boca a gesticular palavras. Então façam a sua escolha enquanto há tempo. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então, aqui você entende claro, né? Que a palavra veio te salvar, você que estava perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquele do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Quem são essas 99 ovelhas e quem é essa ovelha que se desgarrou? As 99 foram as que foram levadas no arrebatamento, e a uma que se perdeu é você. Então quer dizer o quê? Que o Eterno, ele deixou as 99 para descer nesse mundo para buscar você que se desgarrou. E ele fala que ele tem maior alegria por você, que se torna uma pessoa salva quando aceita essa mensagem e dá a sua vida, porque ele próprio vem te buscar, do que as 99 que estão lá em cima que não necessitam de salvação. Você é importante. A sua história é importante, a sua vida, a sua memória é importante. Porque se você não fosse importante, o Eterno não teria te criado. E se ele criou você, é porque você é importante para o Eterno. E sem você, ele não conseguiria ser feliz, e é por isso que ele veio te buscar. Mas é claro que isso tudo entra dentro de você escolher que caminho você quer andar, de que parte você quer ficar. Porque o Eterno, por mais que ele ame você e ele quer preservar a sua memória, ele sabe que ele não pode te obrigar a ficar com ele. E no dia que você escolher ficar com o Eterno, essa vai ser a maior alegria dele, porque ele vai te ajudar a conduzir a salvação. E se por acaso você rejeitar, ele simplesmente vai chorar, mas vai entender que essa foi a sua escolha. E ele só vai apagar da nossa mente a sua existência para que nós não sofra, porque o Eterno ele tem a capacidade de suportar isso, mas as outras pessoas não têm. Então o Eterno vai apagar da mente de todo mundo, menos da dele. Então você vai existir no lago de fogo, mas só na mente dele. Vai estar salvo, porque na nossa não. E vocês vão ficar lá para toda a eternidade, queimando e se arrependendo para o resto da vida. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo outros dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Então, basicamente, ele está falando com você, né? De que você ficou no arrebatamento. Muitas vezes o Eterno mandou diversas formas de te avisar de que o tempo estava acabando. Sonhos, pensamentos, até mesmo sentimentos, sensação, o céu, a lua, pessoas, vídeos no YouTube, coisas que aconteceram na sua vida que testemunhavam que alguma coisa estava acontecendo. Mas por todas as vezes você estava dormindo, você não percebeu. Até que ficou no arrebatamento e agora ele está apelando pela última vez. E se você negar mais uma vez, você será tratado como gentil e publicano, ou seja, será tratado como uma pessoa qualquer que não tem salvação. Ou pior ainda, será tratado como um demônio que não tem mais perdão. Então vocês não podem desperdiçar isso que o Eterno deu a vocês. Vocês são afortunados. Aproveitem enquanto podem, porque chegará uma hora que o Eterno terá que decidir por vocês.
E se a decisão for uma coisa ruim, aonde vocês aparecerão? Nas Escrituras bem diz que a salvação para um justo é com muito sofrimento e dificuldade. E ele ainda fala que se a salvação de um justo é assim, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então você vê que até para um justo a salvação não foi fácil. E você acha que a sua salvação também não teria que ser difícil? É como foi dito. A única parte difícil da sua jornada é só a tortura. Se não tivesse a tortura, sua salvação estaria totalmente pronta, conduzida, fácil. Esse é o único problema. E é por isso que a oração de vocês e o confessar em língua deve ser muito focado na hora da tortura. Porque se vocês conseguirem falar o máximo que podem, na hora da tortura vocês não vão nem conseguir sentir o que vocês estão passando, vai ser tão rápido que vocês só vão acordar dentro do jogo. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então, se vocês aceitam a mensagem que é dada a vocês através desse testemunho, vocês são ligados ao céu. Mas se vocês rejeitam o que é dito aqui, vocês são desligados do céu. E isso na questão não é de você aceitar umas coisas e negar outras coisas. É vocês aceitarem por completo, se doarem a esta obra. Lembre-se que só tem essa vida, só tem esta oportunidade, não tem mais outra. Aquilo que vocês escolherem hoje definirá o futuro de vocês amanhã. Se vocês escolherem darem a sua vida hoje, amanhã se tornará uma obra de vocês se tornando vencedores nessa vida. Mas se vocês escolherem negar hoje, poderá se tornar um futuro trágico amanhã, porque você não sabe o dia de amanhã. Então escolham, façam a sua escolha o quanto rápido, o quanto vocês podem. Façam o que for tudo possível à sua salvação, porque entendam que aquilo que vocês estão passando não significa nada comparado com a sua salvação, comparado com a glória. Lembre-se que vocês precisam passar por cima de tudo que vir na sua frente, que vocês pisem na cabeça de quem estiver na sua frente pela sua salvação, porque é muito mais importante você lá em cima do que aqui embaixo. Não fiquem para trás nessa. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Então concordem com o que está sendo dito aqui, concordem com essas palavras. Assim que vocês concordarem, tudo será feito de acordo à vontade do Eterno. Ele sabe o quanto tempo você precisa para dar a sua vida, e ele vai te dar todo o tempo e toda a vontade e toda a disposição perfeita para fazer esta obra. Mas lembre-se que o Eterno ele não pode te obrigar a fazer o que ele quer. Você tem que se obrigar a fazer o que o Eterno quer. Isso é sacrificar a sua vida em prol de outra pessoa além de você mesmo. Isso só significa que agora você está se sacrificando por algo que você não vê. Por mais que você veja os demônios lá fora, mas você está sacrificando a sua vida por Yahushua. Uma coisa que você poderia ter feito antes do arrebatamento, mas agora você já está fazendo, então significa que você ainda pode completar esta obra. A sua missão não terminou ainda, nem a sua história. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, se tem você concordando, se tem a pessoa concordando, que no caso é o que o Espírito Santo está usando para falar, e tem a palavra concordando com você, são três pessoas. É você, o que está falando, e a própria palavra. Os três estão concordando, então o Eterno está no meio. Você consegue ver que a salvação começa com você querer? A salvação começa entre você, o que está falando no vídeo, e o Eterno em você? Então você precisa aceitar, é uma necessidade. Coloque sempre palavras fortes no seu jejum. É uma necessidade a minha salvação. Eu preciso da minha salvação. Eu concordo com a salvação. Eu concordo com a tortura. É uma necessidade eu passar a tortura. É uma alegria passar por essa tortura. Entendam que o seu jejum precisa ser de acordo com estas palavras. Porque se você fizer um jejum e colocar palavras ruins, o que você está esperando colher? Colocar no jejum, ai Senhor, eu não quero passar por essa tortura, mas seja feita a sua vontade. Isso não é uma palavra boa. Você tem que colocar que você quer, que você deve, que você precisa. E você ainda coloca que o Altíssimo ele vai te suprimir nessa necessidade que vai ser esta dor. Tem que ser esperto, tem que ser engenhoso. O inimigo ele usou toda a artimanha para te enganar. Agora que você use a expertise dele contra ele. Se você sabe que ele vai te torturar, então comece a falar palavras positivas de acordo a essa tortura, de que você vai suportar, de que você não vai sentir nada e por aí vai. Use a armadilha do inimigo contra ele. Ele usou a palavra do Eterno contra você e por causa disso te fez ficar.
Agora que você tem esse entendimento, desperte para fazer o mesmo que ele fez. Use a armadilha do caçador contra ele. Não é mais agora tempo de você ser a presa, agora você é o caçador. Caça o teu inimigo que se encontra lá fora através da palavra. Se ele sabe dos seus pecados, então que você use os seus pecados contra ele. Se ele sabe que a sua fraqueza é falar demais, porque anteriormente você era fofoqueiro, então agora você abre a boca só para falar promessa boa. Use o pior pecado que o demônio tinha contra ele. Não tô falando assim que se você tivesse um pecado de prostituição para você andar pelado na rua, né, ou em casa. Mas tô falando para você usar a maior força do inimigo contra ele. E assim você vai ganhar do inimigo em casa. Porque se você já estiver totalmente preparado em casa, o inimigo já vai estar derrotado lá fora. Você não vai precisar sair lá fora para ver que o inimigo está derrotado. Em casa mesmo você já está vendo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Arruxo lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então você vê aqui, né, que o Eterno, ele sempre te perdoa de acordo com os seus pecados. Ele não fica esperando você ser bom, e nem tampouco ele fica esperando você pedir perdão sobre algo. Ele sempre te perdoa porque ele é bom. Mas isso também não é motivo de você deixar um pecadinho escondido aí e não pedir perdão. Esse é o momento de você ser realista, de você ser sincero pela primeira vez com o Eterno e confessar o quão mal você era e agora o quão bom o Eterno vai te tornar a ser. Chegar lá e falar: Senhor, eu era isso mesmo e por causa disso eu fiquei. E eu concordo, eu aceito, eu realmente era isso. Eu era digno do lago de fogo, mas pela sua misericórdia você me poupou desse futuro trágico. E você admite: eu era pecador, eu xingava, eu brigava, eu traía a minha esposa, eu roubava, humilhava, eu era usuário de drogas, eu fumava. E por aí vai, usava roupa curta, e por aí vai, tudo aquilo que o Eterno te lembrar na sua mente. Você assume que você era, e depois de tudo isso você pede perdão. Você era viciado em jogo? É, senhor, eu era viciado mesmo em jogo, mas eu agora reconheço. E eu sei que eu era digno de morte e digno do lago de fogo. Mas pela sua misericórdia, o Senhor me poupou de ter ido para um lugar ruim desse. E agora, humildemente, eu te peço perdão por ter sido viciado em jogo, por ter sido viciado em drogas, por ter sido viciado em álcool, cigarro, por ter traído a minha esposa, por ter sido falso, ter guardado rancor e várias outras coisas referentes a isso. E você vai confirmando o que o Eterno está te mostrando somente e vai pedindo perdão, porque as Escrituras bem falam: perdoar para ser perdoado. Na questão de quando você admite para o Eterno uma culpa sua e pede perdão, automaticamente ele também te perdoa. E você vai se sentir até mais leve depois de confirmar ao Eterno que você era, porque o peso do pecado era esse. Esse era a sua dívida. Se você tivesse feito isso antes de ter dado o arrebatamento, você não teria culpa nenhuma perante o Eterno. E agora que você não pediu perdão depois do arrebatamento, essa foi a sua carga que te deixou preso aqui neste mundo. E é como Yahushua diz, né? Agora que vocês veem, tem pecado. Antes não viam, mas agora vocês veem. Por isto, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes.
Não desvias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então você vê aqui, né? De que a pessoa estava carregada de culpa, carregada de pecados, que ela não pediu perdão. E no dia do arrebatamento, os anjos não pôde levar aquela pessoa porque ela estava totalmente culpável. E como essa pessoa ela não suplicou misericórdia ao Eterno e nem tampouco pediu perdão pelos seus atos, ficou no arrebatamento. E agora ela foi entregada aos atormentadores, que são os demônios, para que ela pudesse pagar tudo aquilo que devia ao Senhor. E o que você deve ao Senhor? Obediência e perdão. Se você tivesse obedecido e tivesse pedido perdão pelo que você fez anteriormente, você não teria culpa alguma e não teria ficado no arrebatamento. Mas por falta de perdão e obediência, acabou ficando. Mas agora, graças ao Eterno, que ele é sempre misericordioso e a sua misericórdia triunfa sobre o juízo, ele trouxe para você essa segunda chance, essa segunda esperança, aonde eu tenho certeza, através da palavra do Eterno e do nome de Yahushua HaMashiach, que vocês não vão desprezar, de que esse trabalho que está sendo feito por intermédio do Espírito Santo não é à toa, de que você que está ouvindo, você é uma pessoa bem-aventurada, porque se você chegou até aqui, significa que você pode dar mais passos além desses, e aquilo que você não fez no seu passado por causa que estava engodado pelo pecado, agora que você está livre dele, você pode fazer muito mais. Então prepare-se para fazer aquilo que você não fez, mas que agora você pode fazer. Alegre-se sobre essas palavras, porque a salvação está mais presente agora do que nunca. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Agora que você tem esse entendimento, agora que você soltou esse perdão, agora que você está livre desta culpa, mais um pecado você acaba de vencer. E mais uma vez o demônio ele se sente atemorizado, porque ele sabe que cada passo que você dá nesses vídeos, mais perto você se encontra da salvação. E mais desesperado ele fica, porque ele sabe que ele está te perdendo. E veja isso como uma coisa boa, porque se o inimigo ele está desesperado lá fora, significa que você já venceu ele, que o desespero já chegou até ele, porque ele sabe que ele está perdendo essa luta. Então é agora a hora perfeita de você começar a gritar as promessas, gritar o mais alto que você pode, falar tudo aquilo que você deixou de falar, por causa que o inimigo tapava a sua boca. Mas agora você pode bater no seu peito e gritar bem alto que você já é vencedor, que a Ruxa já preparou o seu caminho, que você vai dar a sua vida, que você já vai conseguir estar no céu, que você já foi transportado do reino das trevas para a luz e que você já está assentado nos lugares celestiais juntamente com Yahushua, de que não vive mais você, mas Yahushua vive dentro de você, de que por mais que o exterior esteja corrompido, o interior de dia em dia se renova. Fale essas palavras em nome de Yahushua HaMashiach.